Geraldo Araújo, do VG Notícias. Entrevisto agora o deputado estadual Max Russi, do Podemos, presidente da Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado. Bom dia, Geraldo. Obrigado pelo convite. Obrigado você, deixar todas as suas atribuições lá em Cuiabá e vir aqui até Várzea Grande, na sede do site, nos prestigiando com a sua presença aqui. Max, eu lhe convidei para a entrevista, que eu estou convidando todas as pessoas, esses políticos, entes políticos que com certeza vão se eleger e vão continuar administrando o Mato Grosso. E dar uma panorâmica assim sobre a situação de Mato Grosso, a situação, os projetos de lei, as leis aprovadas, em si, o gerenciamento do Estado, a quantas anda. E para falar disso, tem que falar de você, Max. Você é um jovem político ainda, tinha uma trajetória no sul do Estado, prefeito da cidade de Jaciara, né? E chega na Assembleia Legislativa e se destaca e hoje é presidente. Fala um pouco dessa tua trajetória de prefeito do interior a presidente da Assembleia Legislativa. Começou antes, né, Geraldo? Começou como vereador, então fui eleito em 2000 vereador pelo município de Jaciara, o mais votado até aquela eleição. E 4 anos depois disputei minha primeira eleição como prefeito, fui reeleito para um segundo mandato, fiquei 2 anos fora e em 2014 disputei a Assembleia Legislativa, chegando ao Parlamento Estadual. 2 anos no primeiro mandato como deputado, assumi a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado, secretário-chefe da Casa Civil, tive a oportunidade por um dia, depois de chegar ao governo, cheguei com 20 mil votos na Assembleia, voltei a candidato novamente, já fui para 35 mil votos e agora no terceiro mandato, passando os 70 mil votos, chegando à presidência do Parlamento Estadual. Mais de 180 leis de minha autoria aprovadas, leis em todas as áreas, e eu sou um deputado municipalista. Os problemas do Estado estão nos municípios e eu tenho trabalhado de portas abertas, atendendo a população, ouvindo bastante, procurando dessa forma construir as minhas pautas, fazer as defesas dos projetos que acredito e ajudar a desenvolver esse Estado que vem crescendo, vem desenvolvendo, para que a gente possa cada vez mais oferecer qualidade de vida à nossa população. No ano eleitoral, os nervos se acirram um pouco, se ficam mais exaltados. Como tem sido nesse momento o relacionamento da Assembleia Legislativa, governo do Estado? Não, bastante tranquilo, né? A gente tem procurado da forma que deve ser, né? Eu acho que os poderes eles têm que trabalhar de forma independente, mas harmônicos. Os poderes, os 3 poderes, colaborando com as políticas públicas que são boas para Mato Grosso. A Assembleia tem feito isso ao longo dos últimos anos, mudando projetos, alterando, discutindo, propondo, fazendo o seu trabalho dos 24 deputados como parlamentar, e o presidente tem que ser apenas um condutor desse trabalho, dar voz aos deputados, tanto de situação como de oposição, para que possam se manifestar, fazer as 2 defesas, porque ali no final todo mundo pensa da mesma forma, e o principal objetivo é a gente levar desenvolvimento em todas as regiões de Mato Grosso. Então, eu tenho procurado manter uma boa relação com o governo, mas mantendo sempre a independência da Assembleia, sempre colocando o cidadão mato-grossense em primeiro lugar e defendendo as pautas que são importantes para o nosso Estado. 2 assuntos de relevância na Assembleia essa semana. 3, eu vou tratar de 2 agora. O deputado Avalone, foi ontem de ontem, demonstrou uma insatisfação em relação ao descumprimento da LDO por parte do governo do Estado, não pagando as emendas parlamentares impositivas. Está sabendo, foi superado isso, a quantas anda isso? Outra coisa, o governo do Estado pediu uma autorização para contrair um empréstimo de 1,5 bilhão junto à Caixa Econômica Federal para a construção de 60 mil casas populares. Nesse momento, pedir uma autorização para crédito de empréstimo para a Assembleia é legal? Legal mas é usual num ano eleitoral fazer isso? Não fica parecendo uma promessa política, alguma coisa mais no campo político? Como que a Assembleia vai atuar nesses 2 assuntos? O deputado Avalone é um deputado muito atuante, um deputado estudioso, ele faz parte da Comissão
de Orçamento da Assembleia, ele foi escalado pelos deputados para fazer esse acompanhamento. Então, a LDO, a principal comissão que passa dentro da Assembleia para a discussão da LDO, para a votação, para a elaboração das emendas e as alterações, é a Comissão de Orçamento da Assembleia. E quem preside essa comissão é o deputado Avalone. Então, quando ele vem se posicionar, ele se posiciona de forma institucional, de forma correta, representando os deputados. Se você aprova dentro da LDO o cumprimento, e o cumprimento era de 50%, não era de 100%, era da metade. Isso tem que ser cumprido. Então, a gente tem que fazer essa discussão, a Avalone está cuidando desse assunto, tem discutido isso junto com o governo, para que a gente possa, e é a obrigação do governo, e a Assembleia é um órgão fiscalizador também, que cumpra aquilo que é aprovado dentro do orçamento e dentro da LDO. Então, esse é um debate que a Avalone tem conduzido muito bem e fala com propriedade. E também na questão do empréstimo. Na questão do empréstimo, esse projeto chegou à Assembleia Legislativa faz uns 15 a 20 dias para ser votado, foi para a votação. O deputado Lúdio Cabral, que é um deputado bastante estudioso, é um deputado que se dedica bastante a estudar os projetos que chegam à casa, pediu vista, é uma prerrogativa do deputado, ele tem trabalhado alguns pontos e alguns questionamentos, então logo o governo venha a responder esses questionamentos, passar essa fase de discussão, a gente tem condição de colocar para apreciação e para votação. O que vai definir o momento da votação e o momento da aprovação ou não, que eu acredito muito que deva ser aprovado, serão os deputados com o entendimento que a gente vai fazer com toda a casa. Terceiro assunto de relevância. O senhor disse que é municipalista e a gente reconhece essa tua qualidade de ser municipalista. As demandas estão no município, o cidadão vive no município. O ente mais próximo do cidadão é o vereador, é o prefeito, daí chega até a Assembleia e até o governo do Estado. No entanto, deputada, vou tratar do DAI. Estava aqui lá para frente na pauta, aqui, mas vou tratar já, porque o senhor está tratando do assunto da Assembleia, vamos tratar desse assunto. O DAI tem um rombo de aproximadamente 470 milhões, 500 milhões. O DAI Várzea Grande. O DAI de Várzea Grande. Houve um pedido de intervenção no DAI de Várzea Grande, isso tem que passar pela Assembleia ou não. Eu não consegui chegar a essa definição, se é obrigatório passar pela Assembleia. É obrigatório. Então é obrigatório. Como que vão conduzir isso? Não seria uma outra discussão fora de época, porque numa época eleitoral, a prefeita Flávia Moretti já se elegeu em cima da discussão do DAI, a questão da água, que é o maior flagelo que o Várzea Grandense sofre. A questão da água. E agora, em época de eleição, época das convenções, vai esse pedido de intervenção e se discute o DAI, oportunizando o governador Otaviano Pivetta, vir a Várzea Grande, visitar o DAI e fazer críticas ao DAI. Ora, tiveram tanto tempo. O Mauro Mendes foi governador há quanto tempo, nunca discutiu o DAI. Agora, na época de eleição, sabendo que o DAI elege, a água elege Várzea Grande, o governador Pivetta vem e tenta resolver o problema do DAI e culmina com esse pedido de intervenção. É voltar a Sanemate em Várzea Grande? É isso? Seria? Queria que o senhor fizesse um comentário a respeito desta situação. Geraldo, para ser bem sincero, é lamentável ver uma cidade importante como Várzea Grande, do tamanho de Várzea Grande, o que Várzea Grande representa para o estado de Mato Grosso, todo ano, todo momento, a questão da água ser pauta prioritária no município. E passa governo, entra governo, e esse problema não resolve. É muito ruim você chegar em casa, você mora aqui em Várzea Grande, você não tem água para tomar banho. A dona de casa não tem água para lavar a roupa. É algo que não é cabível na época que a gente vive, nas condições que a gente tem. Então, esse problema precisa ser resolvido. Eu falei outro dia com o governador, governador, em Várzea Grande você tem que gastar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, eu não sei o valor que precisa ser gasto, até porque eu não sou engenheiro e precisa fazer uma série de estudos. Mas precisa ser aportado esse valor em Várzea Grande. A prefeitura, eu não vejo condição para resolver o problema da água do município de Várzea Grande. Aí tem que fazer um estudo, como eu falei, eu não sou a pessoa mais indicada tecnicamente, mas eu sou o político que vou trabalhar o que for preciso para que esse problema possa ser resolvido, porque é algo que, como é que eu posso dizer, mancha a imagem da cidade de Várzea Grande, porque esse problema da água de Várzea Grande não é um problema de Várzea Grande, isso é o estado inteiro se comenta isso.
Sim. Todo lugar se fala isso. Você vai no Nortão, o pessoal vai na Grande, lá falta água. Como é que você vai desenvolver uma cidade? Como é que você vai atrair uma empresa, uma indústria? Como é que você vai defender, digamos assim, e falar, ó, venha para Várzea Grande, invista aqui em Várzea Grande. Se o cara falar, pô, peraí, Várzea Grande, a hora que eu já fala de Várzea Grande, o cara já hoje em dia já liga com a falta de água. Isso trava o desenvolvimento da cidade, isso não é bom para o município e isso precisa ser resolvido. Então, se é prefeitura, se é governo do estado, se é governo federal, tem que dar uma solução para esse problema. Eu acho que a população de Várzea Grande está cansada, não acredita mais em promessa, porque, como você muito bem colocou, toda a campanha vem a promessa de resolver o problema da água de Várzea Grande e a população lá na ponta não vê isso acontecer. Então tem que ser feito algo muito forte e eu acho que o governador, eu falei outro dia também para o governador Mauro Mendes, eu acho que foi algo que ele deixou a desejar nesse quesito. Nós poderíamos ter avançado nesse ponto. A Assembleia também tem que se posicionar, a gente tem que se posicionar mais forte em termos de cobrança, porque a Assembleia não executa, mas ela tem um papel forte de cobrar, de procurar todas as formas e meios de ajudar nesse debate. E Várzea Grande precisa muitas coisas, todo município, não é Várzea Grande. Os 142 municípios de Mato Grosso precisam de investimento e sempre vão precisar, em todas as áreas. Mas Várzea Grande nós temos que colocar em primeiro lugar a questão da água, porque a questão da água é ruim para a educação, é ruim para a saúde pública, é ruim para o trabalhador, é ruim para o desenvolvimento, isso trava, eu não tenho dúvida que isso trava muito o desenvolvimento do município de Várzea Grande. E aquilo que precisar da Assembleia Legislativa, para uma solução factível, concreta, sem promessa, mas que se torne realidade, nós vamos estar lá à disposição. Se for feita a intervenção, estamos falando numa intervenção do Estado aí, se for feito, vai ter que passar pela Assembleia, nós temos que votar e aprovar o decreto de intervenção. Isso aconteceu quando foi feita a intervenção na saúde do município de Cuiabá e nós estaremos lá. Agora, com certeza, com muito cuidado. Importante a sua fala para que não seja mais um compromisso eleitoreiro, para que isso se torne algo concreto. Então, a gente vai fazer esse debate, podemos fazer esse debate junto com a imprensa, junto com a população de Várzea Grande, junto com todos os atores, para que o governo consiga aportar e garantir os recursos necessários e os investimentos necessários para que a gente finde de uma vez por todas esse problema de Várzea Grande. Eu acho que o que falta falta identificar o que precisa ser feito e buscar o recurso. O governo do estado busca financiamento, enfim, tem condição de ser resolvido isso e a população de Várzea Grande não aguenta mais isso, né, Geraldo? Você porque como munícipe aqui, você sabe que o povo está cansado. Precisa de uma vez, porque você chegar em casa do trabalho, a gente trabalha aí no ar-condicionado, imagina o trabalhador que trabalha do motorista, que trabalha limpando uma rua. E você imagina chegar à noite, ligar a torneira para tomar um banho, e você não tem condição de ter uma água para você tomar um banho, e você tem que dormir muitas vezes sem tomar banho, tem que recorrer a um vizinho, um amigo, alguém para poder. Então, realmente é lamentável isso e muito ruim para uma cidade da importância de Várzea Grande. Só 2 comentários para você, a situação crítica. Eu vou citar um exemplo próprio. O bom jornalismo diz que não é bom citar exemplos próprios. Eu chego antes das 6 horas aqui no site para ligar uma bomba de uma cisterna que eu tenho para bombar para cima da caixa d'água. Isso é fator econômico que gera energia elétrica. A água não tem força para chegar na caixa d'água. Imagina na situação de baixa renda, que a pessoa já paga a energia elétrica cara e tem dificuldade de pagar, ainda tem um custo para ter água, tem que gastar energia elétrica para bombear a água ou colocar a bombinha puxando. Então o problema é dos grandes empresário, um problema econômico, mas também é um problema da população que realmente precisa. A população mais carente que mais que sofre. Necessita, que precisa mais de sofre, Estado. que mais Exatamente. tem dificuldade. Essa que precisa mais ser atendida, mas nós precisamos resolver isso. Não dá mais. A população está descrente e a gente precisa, e a gente que eu falo, toda a classe Sim. política, todo mundo tem a sua responsabilidade, todo mundo tem que assumir essa responsabilidade, nós precisamos procurar uma solução para esse problema. Em contrapartida também vira voto, porque a eleição em Várzea Grande foi decidida por causa da água. Infelizmente, esperamos que isso não aconteça. Já que estamos falando em um problema de município, você tem andado o estado todo, preside a Assembleia Legislativa, sabe as demandas dos prefeitos, dos vereadores. Num resumão assim, qual que é o maior pedido, a maior demanda dos prefeitos do interior do estado? Não, tem de todo tipo, né? O nosso estado é um estado continental, é um estado gigante.
é maior que muitos países, então as demandas são variadas. Então tem região que a gente consegue desenvolver bem, municípios, por exemplo, do agro, tem uma saúde melhor. Então isso são ilhas de prosperidade, né? Tem uma educação melhor, tem uma qualidade de vida melhor. E outras regiões não, tem região do asfalto, da moradia. Algo que eu diria que eu acho que você consegue contemplar meio que geral o estado de Mato Grosso é a questão da moradia. Porque os municípios mesmos, a ilha de prosperidade aí, os municípios do agro, muitas vezes têm dificuldade de mão de obra, sabe por quê? Porque não tem habitação, o custo de vida é alto. Outro dia nós fizemos um chamamento de um concurso aí com uma cidade do agro, e é uma cidade importante, não vou falar o nome, até para não... E o pessoal desistiu. Eu falei, mas por que teve essa desistência? Porque geralmente quando é mais longe, cidade menor, o pessoal desiste mais, o pessoal quer mais grandes centros e tal. Por que teve essa desistência na cidade, uma cidade importante? Aí o coronel me falou, teve, Max, por causa do custo de vida. Então, por quê? Porque o aluguel é caro, é difícil o cara se instalar, então o cara pesa isso na balança. Então, moradia é algo que nós precisamos avançar muito nos próximos anos aí, construir muito, e não é só nas cidades de menor desenvolvimento, é em todos os municípios de Mato Grosso. Falando em cidades do agro, o tarifácio causou um pânico aí, vamos fazer o aniversário do tarifácio agora, acho que mês que vem, e gerou aí um pânico nas cidades do agro, no agronegócio em si. Ontem o Senado Federal aprovou um crédito de 15 bilhões para exportadores que foram afetados pelo tarifácio ou serão afetados pelo tarifácio. Falta agora o presidente Lula sancionar isso daí, tipo de um fundo garantidor. Chegou lá, não tem condições, ou afetou as exportações, o agro, o empresário do agro tem acesso a um empréstimo para garantir as suas obrigações. Como que você vê essa questão do tarifácio? É a realidade o que tem causado ao agro? O que Mato Grosso pode fazer para discutir essa questão, a conscientização desse tarifácio na sociedade mato-grossense? Não, eu acho que eu particularmente não estudei, não vi esse projeto, mas eu acho que toda ação que foi feita para fortalecer as nossas exportações é importante. Nosso Estado contribui com a balança comercial brasileira de forma significativa, porque nós somos um estado produtor de commodities, nós precisamos, não consumimos uma pequena parcela que a gente produz para vender, para exportar. Então é importante as políticas que venham fortalecer a exportação, porque exporta-se para fora e gera-se emprego aqui. Nós precisamos avançar no estado de Mato Grosso na agroindustrialização. A gente tem avançado nas usinas de etanol de milho, isso tem sido algo que tem feito a diferença em muitas cidades, é uma industrialização significativa e que teve um salto importante nos últimos anos, e nós precisamos avançar em outras cadeias produtivas. Então, qualquer projeto que venha para o estado de Mato Grosso, brasileiro, mas que venha falando de fortalecer a exportação, acaba de forma indireta beneficiando o Mato Grosso. Marcos, nós estamos virando um país de idosos. A população é uma coisa boa, favorável, porque a saúde tem melhorado, o cidadão tem vivido mais. Eu viajei esses dias e verificava a cidade, que eu estou numa idade que eu vou na cidade, a primeira coisa que eu quero saber é a questão do idoso. Se tem um lugar para o idoso fazer uma hidroginástica, lugar para caminhar, para lugar que tenha uma assistência, que tenha um atendimento, até um atendimento bancário. A gente passa dos 60, dos 65, a gente começa a se preocupar com essa parte da população. Que políticas realmente o governo do estado, a Assembleia Legislativa, eu vi esses dias lá a Vila do Aconchego, lá em Jaciara, eu li, eu acho que deu pouca importância à mídia, porque é voltada para o assunto do idoso. Quero que você comente essa Vila Aconchego lá de Jaciara, e quero que você também me fale as expectativas da Assembleia Legislativa para atender essa população do idoso. O idoso, Max, minha aposentadoria saiu essa semana, novamente eu falando de questões, citando meus assuntos. Quando saiu a minha aposentadoria, a minha advogada, eu contratei uma advogada para fazer o processo para mim, para não ter problema, ela falou, o senhor já começou a receber as ligações? Eu não entendi, mas quando eu saí do escritório dela com uma carta de anuência para ir até o banco sacar, começaram as ligações oferecendo crédito consignados, oferecendo dinheiro, são 4, 5 ligações por dia. Oferecendo, o idoso sofre assédio de qualquer forma. Você vai no banco, você fica esperando, aquela fila preferencial não funciona. Fila de preferencial funciona atualmente só em farmácia, porque o idoso novamente gasta mais do que o outro.
Então eu queria que você comentasse a política do idoso, e essa experiência lá em Jaciara, eu queria que você viesse assim, o que pode ser melhorado para o idoso mato-grossense. É uma política que a gente tem que avançar muito, Geraldo. Nós precisamos, a população, como você falou, está envelhecendo, nós vamos viver mais, isso é muito bom, tecnologia, pesquisa, isso, a qualidade de vida está melhorando, a população vai viver mais, e a gente precisa ter políticas públicas pensando na melhor idade, pensando nos nossos idosos. E Jaciara implantou o que era um sonho antigo. Em 2004, fui candidato a prefeito, eu tinha feito uma promessa em Jaciara de criar o Cantinho do Idoso, que seria essa Vila do Idoso, que é Vila Aconchego hoje no município de Jaciara. Como prefeito, fui prefeito há 8 anos, não consegui, não tive recursos, não consegui implantar esse projeto. Minha mulher virou prefeita e nós discutimos e falamos, vamos implantar esse projeto. Buscamos junto ao governo do estado, ao governador Mauro Mendes, os recursos, colocamos recursos lá e inauguramos no último final de semana esse belo projeto. E aí eu vou explicar o que consiste esse projeto. Então lá são 54 casas germinadas, feitas juntas, um condomínio fechado, murado, muro alto para segurança. Dentro desse condomínio, academia, piscina aquecida, um ambulatório médico para medir pressão, se tiver algum problema ali, um salão de festas e jogos ali para jogar uma dama, jogar uma canastra, para o pessoal conviver. Só idosos que podem entrar ali. Então é uma casa pequena, um quarto, sala, cozinha, área para lavar roupa e banheiro adaptado, em todas elas. Quantas unidades, Marcos? 54. Uma encostada na outra. Então a gente fez esse projeto, entregamos os móveis imobiliados, todos os 54 com a mesma mesa, com o mesmo sofá, com a mesma cama para todos, e o idoso não é dono daquilo ali. Ele não é dono, ele vai morar ali enquanto ele viver. Ele partiu dessa para melhor, outro idoso entra naquela casa. Ou seja, e outra coisa, só pode idoso, não pode o filho morar junto com o idoso. Ou seja, é para aquele idoso que ele está em casa, na casa do filho, às vezes ele acha que atrapalha. Estou atrapalhando meu filho, minha nora. Ele quer o cantinho dele, ele consegue fazer a comidinha dele, ele tem o espaçozinho dele, pequeno, não é muito grande para poder limpar, não precisa ter uma empregada, ele manter ali as suas coisas. Ele vai abrir a porta dele ou a janela dele de manhã cedo, ele vai encontrar outra pessoa idosa, digamos assim, da melhor idade, para poder conversar, para trocar ideias. Então eles vão conviver junto, com uma técnica de enfermagem e uma enfermeira ali todo dia, batendo na porta dele, para ver se ele dormiu bem, medir a pressão dele, fazer esses cuidados que a gente precisa ter. E como você falou, a idade aumenta os remédios, aumenta as dificuldades. Ou seja, cuidado com a melhor idade. Então é um projeto que enche o coração nosso, é um projeto que nós precisamos replicar para o estado de Mato Grosso. Por quê? Porque ali eu conversei com ali é acima de 60 anos. Eu conversei com uma senhora de 64 anos. Ela falou, Max, a minha vida inteira eu sonhei em ter um teto. Que eu não precisasse pagar aluguel. A vida inteira eu morei de favor e pagando aluguel. Estava realizando o sonho da vida dela. Eu conversei com outro senhor que já passou de 70. Ele falou, eu recebo um salário mínimo de aposento e eu pagava 600 a 700 reais de aluguel. Ou seja, aluguel, água, energia, remédio, quanto que sobrava no final do mês para esse senhor sobreviver? Muito pouco. Agora ele vai parar de pagar 700 reais de aluguel. Ali a água, energia solar, que é um próximo projeto que nós vamos colocar ali. Ou seja, vai sobrar um dinheirinho a mais para esse idoso, para comprar um medicamento e para ele ter um pouquinho de qualidade de vida, para ele sobrar um pouquinho de dinheiro ali. Os filhos não podem ir? Podem ir. Os filhos podem e devem ir. Fazer o quê? Visitar, dorme um dia, 2 dias, fica ali com seu pai, com a sua mãe, vai lá aos finais de semana, só não pode morar, porque ali é para idoso. E como eu falei, não passa, morreu é herança para o filho, não. Sucessão, né? É sucessão para outro idoso. Então é a primeira vila do idoso. Desculpa eu perguntar, da onde você tirou esse projeto? Porque ele está parecendo Casa dos Artistas. O asilo dos artistas lá. Fica parecendo um negócio. É meio parecido pela qualidade, pelo que oferece. Isso foi uma demanda que eu recebi na campanha de idoso meu. Falou, faz um lugar pra gente, porque eu moro com meu filho, a minha nora se sente incomodada
acomodado, Sim. eu moro lá no canto, eu queria ter o meu cantinho. Daí nós criamos a ideia do cantinho de idoso, que acabou cresceu, virou uma vila do aconchego. Então é tudo murado, é um lugar de qualidade, e pensando nessas pessoas que já contribuíram muito com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso Brasil, que muitas vezes estão largados na rua, e a gente precisa dar atenção. E ele consegue fazer a comidinha dele, ele consegue ali, por ser pequeno, limpar ali a casinha dele, ou seja, e ele vai fazendo a relacionamento ali, porque são outros Interage idosos. ali com a mesma situação. Interage ali, ele passa o dia ali conversando, sai, volta, ele faz tudo. Marcos, parabéns porque então, é uma população que precisa. Precisa. Infelizmente, aqui em Várzea Grande, parece que a Flávia fechou uma casa. Era um atendimento de idosos lá, nem sei que atendimento tinha lá, mas parece que era alugado, ela acabou extinguindo lá. Lar Sarita, parece que era o nome. Infelizmente, aconteceu aqui em Várzea Grande e pouca política por idoso. Então, parabéns pela sua... Geraldo, nós precisamos trabalhar política para os idosos. É uma política necessária, é uma política importante, e nós não podemos largar os nossos velhinhos, nossos idosos largados, passando dificuldade. E a maioria não tem obrigação nem de votar, e nós vamos chegar ali, né, cara? Eu já estou no caminho. Exatamente. Então, vamos preparar os nossos lugares aí, e atenção e cuidado para quem já cuidou da gente. Vamos falar um pouquinho de política partidária, de eleição, que é o assunto que eu mais gosto. E, na verdade, é a eleição, essa briga pelas convenções. O seu partido definiu a data da convenção? Dia 4. Vamos fazer dia 4 de agosto. A pauta... Vai ser uma convenção, a nossa convenção vai ser uma convenção cartorária que fala. Sim. Vai ser um grande evento, um grande evento, porque a gente pensou em fazer um grande evento, mas deixamos a cargo dos candidatos fazerem os lançamentos das candidaturas. Então, fazer algo interno mesmo, só com os candidatos, convencionais ali, para deliberar candidaturas, o nosso apoio, os números dos nossos candidatos, enfim, isso que acaba... Delibera proporcional. Federal e Federal, Senado não lança um candidato. Vamos optar por uma a princípio, sim. É lógico que apoiamento de um outro grupo. A princípio, sim. É lógico que até na convenção qualquer filiado pode apresentar o nome, pleitear alguma coisa. Então não tem como a gente garantir isso. Mas o encaminhamento até o momento é que a gente vai caminhar em apoio às candidaturas postas aí. Mas quando fala de candidatura de bancada estadual, eu tenho conversado muito com um colega jornalista, com analistas políticos, eu gosto do assunto, como eu te falei, e toda vez que cita seu nome, é ruim falar isso numa entrevista. Mas citou o nome e fala, o pessoal com ideia é para lá de 100 mil votos. Isso é bom, mas também me prejudica porque descansa. Qual que é a tua expectativa? Geraldo, meu trabalho e o foco nosso, eu costumo falar o seguinte, eu preciso ter um voto a mais que eu tive na última eleição. Então o Marcos vem no crescimento. Candidato a prefeito com 7, com 10, candidato a deputado com 20, com 35, com 70. Então eu vou ficar muito feliz e realizado se nós chegarmos aos 80 nessa eleição. Lógico que é uma meta audaciosa, não é uma meta fácil, mas é uma meta difícil, porque tem um trem difícil que é o tal do voto. Mas vamos trabalhar bastante, nossa equipe é boa, nós entregamos muito nesses quase 4 anos de mandato, em todas as áreas, na defesa do servidor, na defesa do projeto do agro importante, na defesa da causa animal, dos nossos agentes. Então, em todos os setores tem trabalho do deputado Marcos. E isso aí é o que vai dizer para o eleitor que vai às urnas agora, dizer se merece ou não uma nova oportunidade. O objetivo é a gente passar dos 70, tentando chegar nos 80 mil, que não é fácil, mas é possível. Aqui é isso no Estado. Agora, o cenário nacional, como que você vê? Como Podemos vai agir? Vai ser palanque livre para as candidaturas porque hoje nós falamos em candidaturas, mas infelizmente os extremos estão se retroalimentando. Um extremismo, Lula protege a candidatura do Flávio, e o Flávio protege a candidatura do Lula. Porque é interessante os dois ficarem no extremo e se retroalimentando, não deixe ninguém entrar. Será um de nós dois. Qual vai ser o comportamento do Podemos em relação à eleição presidencial? A gente vai esperar o encaminhamento nacional, né? Eu sou novo no partido, eu cheguei em março. Você é novo, né? Então a gente não tem a gente tem uma relação já, mas a gente ainda não participa, não faz parte de direção nacional e tal, então a gente vai esperar a orientação nacional aí para ver o caminho. Mas a tendência do Podemos é andar com o Flávio na próxima eleição. Nós temos percebido essa radicalização, esse extremo, tanto da direita quanto da esquerda, e isso é ideologia. Como você vê o voto ideológico em Mato Grosso? Porque
Hoje, por exemplo, eu fui presidente de um partido de centro aqui em Vargem Grande. Sempre atuei em partidos de centro. E quando você vê a discussão, alguém opta por Lula ou por Flávio, ou se opta por Lula, fala, você é petista. Se opta por Flávio, você é bolsonarista. Como que você vê essa questão ideológica aqui em Mato Grosso? Ela decide eleição, não decide? Como que é essa situação? Particularmente, eu acho que a última eleição de prefeito decidiu. Eu acho que o 22 foi muito forte, tanto é que nas principais cidades, Cuiabá, Vargem Grande e Rondonópolis, eu acho que isso aí acabou influenciando muito. Eu não consigo, sinceramente, não consigo aferir se essa eleição vai ser mais forte, mais fraco, mas a sua colocação foi brilhante, né? Os polos se alimentam, um se alimenta da briga com o outro. Eu acho que tem uma parcela considerável dos eleitores que é ideológica, mas tem uma parcela também considerável dos eleitores que analisam a entrega, que analisam o melhor projeto, analisam aquilo que realmente chega na mesa dele, aquilo que chega lá na ponta e melhora a sua cidade. Então, acho que isso vai estar bem dividido, mas a gente vai ter uma confirmação disso somente na eleição de outubro mesmo. Cenário Nacional, a moratória da soja, como é que você se posiciona nesse assunto? A Assembleia que resolveu isso, né? Esse é um projeto da Assembleia. Algumas pautas importantes, quanto presidente da Assembleia e quanto parlamentar, uma pauta importante que a gente conseguiu foi a questão da moratória da soja. Um projeto de lei apresentado aqui na Assembleia que acabou com a moratória. Eu acho um absurdo 4, 5 diretores de multinacional decidirem lá na Europa e penalizar nós, sendo que nós temos um código ambiental rígido, um dos mais rígidos do mundo, e nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma. E também a questão dos servidores, né? Nos últimos 8 anos, 7 anos, esse ano nós conseguimos dar uma reposição aos servidores públicos acima da inflação. Foi um trabalho da Assembleia Legislativa, uma discussão da Assembleia Legislativa que discutiu junto com o governo. Talvez o servidor, mas não é o ideal. Concordo que não é ideal, mas foi o possível e nós avançamos. Então são 2 segmentos importantes do nosso Estado que merecem o apoio e o reconhecimento da Assembleia, que a Assembleia esteve juntos e deu resultado no último ano. A questão lá do Pará, lá no STF, a discussão de um pedaço de terra lá. Briga boa, não é uma briga eterna. Fácil. Não é uma briga fácil. Uma briga eterna. Briga que o governo nosso, eu acho que foi omisso, estou falando passado. Sim. Briga que a Assembleia reviveu. E nós estamos juntos preocupados com aquela população. Eu, particularmente, entendo que aquela área é do Mato Grosso. Nós não estamos nem nessa briga, estamos na briga da área ainda, mas não é o foco nosso. Nosso foco é aquela população. Ali tem mais de 10 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas usaram o cartão SUS, moradores do Pará em Mato Grosso. Eles estão aí a 50, 60, 70 quilômetros de municípios nossos, do nosso estado, e são a 600, 700, 800 da sede do município no Pará. Não tem condição de fazer atendimento de educação, de saúde, de segurança, e quem faz são os nossos prefeitos, são os nossos municípios. Então nós queremos ser ressarcidos por isso. Ou ressarcido, ou compensado, ou feito alguma coisa, e também a permissão. Porque o prefeito ele não pode passar a divisa do município, não pode gastar o seu dinheiro, digamos assim, do seu município em outro município. Quanto mais se passar a divisa do Estado. Isso acontece lá hoje. Então, nós precisamos dar segurança aos nossos prefeitos. Segurança enquanto Ministério Público, enquanto Tribunal de Contas, enquanto órgãos de controle. Fazer um TAC, o ministro Dino fez uma audiência muito boa em Brasília, gostei do encaminhamento da audiência, e esse desfecho ele deixou para depois da eleição, que eu acho até correto. Por quê? Porque agora tem questão eleitoral, a política eleitoral, a campanha pode contaminar isso, pode-se fazer muita política e pouca solução. Então, esse debate ficou para após a eleição, que foi uma decisão correta, e nós vamos estar, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto Procuradoria da Assembleia, nós temos uma Procuradoria muito eficiente. Nós vamos estar lutando para ajudar aquelas pessoas. É isso que o Mato Grosso está preocupado. Falar de bancada federal, esse posicionamento de discussão mais conservadora, que eu acho que é importante discutir questões conservadoras lá no Congresso Nacional. Mas a bancada de Mato Grosso, estou fazendo uma crítica, ela é muito conservadora, discute assuntos que não está interessado, o cidadão não está interessado no dia a dia. Como que o senhor faz uma análise da nossa bancada federal lá em Brasília? É difícil você como parlamentar estadual, fazer uma crítica. Mas você é uma grande liderança, né, Marcos? Mas o nosso estado é predominantemente conservador.
Então a direita é maior no estado de Mato Grosso. Isso aí, eu tenho claro, isso aí não é baseado em pesquisa, lógico que as pesquisas mostram isso também, mas baseado em resultado das últimas eleições. Se você acompanhar as eleições de 2000 para cá, você vê os resultados que essa é a tendência do eleitorado. A bancada se tornou mais conservadora nessa eleição. O perfil da bancada, né? O perfil da bancada Sim. é mais conservador. Eu acho que o projeto, eu acho que a gente pode ter dentro de nós, ser progressista ou ser conservador, mas você, enquanto parlamentar, no final do dia, você tem que pesar o quê? O que é bom para a população? Qual é o projeto que atende à população que eu defendo? E a nossa bancada tem que estar preocupada com isso em Brasília. Então, pontualmente, alguns projetos a gente diverge dos posicionamentos, mas isso aí é Questão de resultado, né? uma questão de resultado, é uma questão de visão do deputado Max. João, eu me perdi no controle. Você pode falar quantos minutos eu tenho? Eu tenho, não, o Max tem. Tá, idade importante, mas tem mais 3 perguntinhas. A interlocução junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao Ministério Público e TCE. Uma pergunta que também eu acho que é difícil resposta, mas pode responder. O Tribunal de Contas do Estado, os conselheiros não estão se politizando mais, voltando para o cenário político. Não estou falando de Júlio Campos, que foi conselheiro, governador, daí volta a ser deputado estadual. Mas conselheiros no cargo, vindo discutir com a população os assuntos do dia a dia. Não é uma inversão de capacidade do dever de ofício? Por isso que ele fizesse uma análise sobre a atuação dos conselheiros que estão vindo aos municípios discutindo assuntos com o cidadão direto. Eu acho que vou fazer meio geral, né? Conselheiro, magistrado, Sim. pessoal do Ministério Público. Eu acho que qualquer um que vier para a política é bom. É bom. Não é ruim, não. É bom saindo do cargo. Sim. Venha disputar, porque é uma mão de obra qualificada, esteve em funções importantes, um desembargador, um promotor, um conselheiro. Eu acho que sair do cargo e voltar agora, jamais no cargo pode assumir qualquer função política. Ou, mais do que isso, não digo função de cargo, função em movimento, em ação, em debate. Isso é para os políticos, isso é para quem está na Assembleia, para quem está na Prefeitura, para quem está na Câmara de Vereadores. Eu acho que é ruim. Sinceramente é ruim, porque você acaba misturando a fiscalização com o político. Isso não é bom para o debate, não é bom para acho que até para os órgãos não é bom. O Tribunal de Contas levar esse debate político para dentro não é bom. Então isso aí tem que ter muito cuidado. Os conselheiros nossos tem que ter muito cuidado nisso, porque se passar um pouquinho essa linha é muito ruim. Agora, concluiu o mandato ali, como o Júlio Campos fez. Vou disputar a eleição? Legal, bom, tem conhecimento, eu acho que pode colaborar. Agora, do cargo, não podemos aceitar e não podemos deixar. Porque a aproximação com a população é importante ter acesso. Sim. Mas institucionalmente. Não dá para o receber, conselheiro vir e o próprio vereador que não está fazendo nada, um vereador tico-toque, e explorar a imagem do conselheiro, do juiz, do desembargador, do magistrado que for, em benefício próprio. Isso eu acho prejudicial também. Isso é ruim. Ruim para a democracia. Isso é ruim porque expõe a imagem da autoridade que está ali e acaba usando aquela imagem até para algum benefício político próprio. Tiramos o ruim quando consideramos desnecessário, né? Total. Bom, já conversamos sobre quase tudo. Eu gostaria que você fizesse uma consideração final aí sobre esse cenário, sobre a expectativa de eleição, sobre a nova Assembleia Legislativa, a composição da nova Assembleia Legislativa, o que se espera de renovação, o que tem dado certo. E você é o presidente, provavelmente discute que vai ser o presidente novamente por causa do volume de voto e da liderança que exerce. Gostaria que você comentasse sobre isso nas suas considerações finais. Eu quero agradecer, Geraldo, a oportunidade. Acho que essa eleição de governo e de Senado vai ser uma das eleições mais disputadas que tivemos nos últimos anos. Se você pegar o Senado, nós temos ex-governador, ex-ministro, uma senadora mulher muito forte, muito atuante dentro da Assembleia, candidato do Bolsonaro, candidato do Lula. Então, vai ser uma eleição disputada ao Senado. E também ao governo tem mostrado isso, uma eleição bem disputada. Eu acho que a eleição nem começou ainda, nós estamos na pré-campanha, então tem muito alinhamento ainda para ser feito nos próximos dias, mas eu falo, é uma eleição diferente de outras eleições, quando você já
já via um candidato despontando. Você já chegava no início do ano e falava, esse ano o governador vai ser Pedro Taques lá atrás, esse ano o governador vai ser tal, enfim, essa eleição está um pouco diferente nesse aspecto. Acho que a Assembleia tem uma renovação pequena, os deputados trabalharam muito ao longo dos últimos 4 anos, a forma que está organizado os partidos, a divisão aí, eu acho que não vai ter uma grande renovação, como não tivemos na última eleição também uma grande renovação na Assembleia, e acho diferente na Câmara Federal. Acho que a bancada federal nós devemos renovar aí pelo menos 50% ou mais. Acho em virtude de alguns que não vão ser candidatos, da forma que está dividido os partidos aí, porque eu vejo hoje que 6 partidos vão eleger um deputado federal, 2 partidos desses 6 vão eleger 2. Então, o quociente é muito alto, né? Então, coeficiente é muito alto. Então, acho que essa divisão aí vai fazer com que tenha uma grande renovação da bancada federal na eleição de outubro desse ano. Isso lógico, é uma dedução do deputado Marques, não é nada... não tem como afirmar nada, até porque o que vai mandar o eleitor e a campanha ainda que vai começar. Mas olhando hoje, analisando hoje, vendo as pesquisas que a gente tem acesso hoje, eu sou alguém que gosto muito de olhar a pesquisa, mostra um cenário indo nessa direção. E aí, Geraldo, quero agradecer a grande audiência do seu programa, ao VG Notícias aí, que é um site respeitado no estado de Mato Grosso, que sempre leva boa informação. Eu leio muito as notícias que vocês colocam aí e agradeço essa oportunidade. Essa oportunidade é importante para mim. Eu, como servidor público que sou, tenho a obrigação de prestar conta do meu mandato, de mostrar aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu penso, que eu acredito, como eu procuro conduzir os caminhos da Assembleia Legislativa para a gente produzir, para gerar qualidade de vida para o nosso povo. Então, que Deus continue me dando sabedoria e discernimento para poder conduzir bem o Parlamento Estadual e produzir bastante para que a gente cada vez mais construa o Mato Grosso de oportunidades. Nós aqui desejamos isso também. E quero te agradecer, Max, por você vir ao site VG Notícias. Isso é importante para nós, é importante para o nosso cidadão, para o nosso internauta. A gente procura fazer uma entrevista que responda realmente não ao jornalista, mas à população, ao eleitor, e se faz necessário. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui, de toda a sua equipe, e agradeço a você também, internauta do VG Notícias, que tem nos assistido e nos prestigiado. Um abraço a todos. Obrigado.